Ô Marcelo Teixeira, como é que vai você? Me falaram que quando você era moleque, você era torcedor do Corinthians, viu? Teu pai que te bateu com vara de marmelo, você virou santista. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Graças a Deus, tudo bem. Um abraço especial ao Frank, a todos os ouvintes aí da Band. Corintiano é muito difícil. Aliás, Milton, a família do meu pai, os meus tios, inclusive meu padrinho, que se chamava Lorival, todos eram são paulinos. Não eram corintianos, não. A família do meu pai era toda São Paulina. A única exceção foi meu pai, que foi santista. E eu não podia virar de forma nenhuma outro time a não ser Santos. Então, de lá pra cá, sempre alvinegro da Vila. Não, o Luiz Mário Lombardi falou que jogava bola com você lá na Praia do Zé Menino, que você tinha lá uns seus 10 anos. Quando você de vez em quando você fazia um gol, você saía gritando: Rivelino, eu sou o Rivelino! Não tem jeito, Milton, tava no DNA já, não, desde bebê. Aliás, eu tenho uma história interessantíssima. Você lembra que a gente tinha os portões abertos nos últimos 20 minutos de cada jogo, né? Então eu ficava esperando lá com meu pai, os últimos 20 minutos, ele falava: filho, pode ter certeza que nós vamos ver um ou outro gol daquela geração fantástica de ouro, né? E teve um dia que chovia, mas chovia. Quando cheguei em casa, vimos o jogo, mas choveu tanto, quando cheguei em casa todo molhado, parecia um pinto todo molhado, minha mãe chegou: Milton, você tá louco? Onde você estava de novo em jogo de futebol com o Marcelinho? Pô, mas por quê? E eu lá embaixo daquele gol ali de trás da Vila, e eu com meu pai no colo, e uma chuva danada, mas pelo menos a gente assistiu um pouquinho do jogo. Você não tá falando mais com aquelas gagueiras tuas? Você fez tratamento de fome? Não. Qual tratamento? Não, eu tenho a língua enrolada, né, Milton? Então... Aí não tem jeito, não tem como fazer tratamento, não sei, só se cortando a língua fora. Aí piora, né? Aí piora. Ô, Marcelo, o nosso Santos tá muito ruim, rapaz. Tá louco, hein? Que coisa, né, Milton? As coisas são interessantíssimas. Quando todo mundo comentava, e os críticos, o Santos manteve a base, se reforçou, manteve o treinador, tem tudo para fazer uma campanha melhor do que a do ano passado, exatamente ao contrário, né? Nós nunca tivemos talvez um início de campanha no Paulista tão oscilante como esse ano, né? Mas eu acho que até pelos desfalques, né, Milton? Acho que o Dorival teve que mexer um pouco no time, e isso... Não sei se ele também está fazendo algumas experiências, algumas avaliações. Eu sei que, de fato, a equipe não vem bem no Campeonato Paulista. Tomara que na Libertadores a gente tenha essa reação. Quarta-feira tem um jogo decisivo aqui na Vila, né? Olha, Quinta-feira, né? Desculpe. Toda vez que eu falo com você, eu lembro daquela maldita eleição Marcelo Teixeira versus Lauro e Odílio. E ali eu cometi o maior erro da minha vida. Eu, como torcedor doente do Santos, sou grato ao Santos Futebol Clube, porque graças ao Santos eu gostei de rádio. Gostando de rádio, eu vim para São Paulo e descobri tudo. Rádio, jornal, televisão, internet, publicidade, ponto de venda, evento, e mudei minha vida para trilhões de vezes para cima em relação ao que eu imaginava, que eu queria apenas, na vida, trabalhar no Banco do Brasil, casar com a Lenice e ficar lá em Muzambinho até morrer. E ali eu cometi um grande erro, porque o Walter Schalke, uma figura maravilhosa, me falou: Milton, no Barbacoa, ele chegou de Chicago, de Guarucope, desceu lá e foi num happy hour, não dava nem para jantar, porque ele pegou o mesmo Guarucope, voltou para Cumbica e foi para Nova York, porque ele era executivo do Votorantim. Hoje ele está na outra empresa muito forte aí no ramo de papel. O Walter Schalke é um dos caras mais sérios que eu conheci na minha vida, bem intencionado. Ele, o presidente do Itaú, o Berenguer do Santander, gente de tudo quanto tem grande empresa aí, torcedores do Santos e tal. E eu entrei naquela conversa de que se o lado do Laur ganhasse, quer dizer, o Laur como presidente, mas eles por trás, que o Santos ia ser um novo Barcelona. E eu entrei de cabeça naquela história. Entrei. E naquela semana que precedeu a eleição, você contra a Laor, eu fiz o jogo aberto da Bandeirantes a semana inteira, com audiência extraordinária e segurando a camisa, e um mote aqui na Rádio Bandeirantes: o Marcelo Teixeira é um bom iate, mas essa turma que vai entrar é um transatlântico. Pois o transatlântico ganhou a eleição, só que botaram um esquetino
para tomar conta. Schettino, aquele comandante que levou aquele transatlântico na pedra lá e matou gente lá na Itália, está hoje proibido de ser comandante, aquele negócio todo. O Santos me ajudou tanto na vida e eu prestei um grande desserviço. E o seu Delcir Sonda, que eu não falo com ele há mais ou menos uns 3 anos, um pouco menos, um pouco mais, e olha que moramos no mesmo bairro, e eu que o levei em 93 para morar no meu banco, no meu condomínio, e a gente perdeu a amizade porque ele ficou muito chateado e tal, porque ele era do teu lado. Tanto é que na noite da eleição ele foi me procurar, a conversa durou 30 segundos. Falei, não, eu sou Laor Futebol Clube, Odílio Futebol Clube, porque atrás desses dois nós temos os grandes executivos nacionais e o Santos vai virar, eu estava convicto, o Santos vai virar Barcelona. E os dois foram 2 tragédias, 2 desgraças. Eu fui uma desgraça ao elegê-los e eles como comandantes. O Laor, que já morreu, que Deus o tenha, e o Odílio, que é o que assinou a saída do Neymar. Eu tenho raiva do Barcelona, porque o Barcelona, de um jeito ou do outro, tomou a grana do Santos. E alguns canalhas, alguns ordinários, vagabundos, excomungados, invejosos, nojentos, ficaram um tempo falando, Metanelli está metendo pau no Neymar, no Barcelona, porque um amigo dele, o Delcir Sonda, perdeu os 40% dele e tal. Porque realmente deram um trançapé nele, no Santos e na tal Teiza, entendeu? Que tinha 5%. Pois saibam, senhores, o menor fatura que eu tenho hoje na publicidade é do Sonda, e um cliente maravilhoso que está comigo desde 1993, mas acima da publicidade estava e está meu amor pelo Santos Futebol Clube, porque quem norteou minha vida foi o Santos Futebol Clube, principalmente Gilmar Lima, Mauridó, Musito Calvé, Dorval, Megalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas eu já falei para você 2 vezes, hoje é a 3ª, e eu peço desculpas. Desculpas ao torcedor do Santos, aos conselheiros do Santos, que eu fui também um péssimo conselheiro lá, e peço desculpas a você, entendeu? Porque eu fiz uma grande burrada. Colocar essa turma para comandar o Santos, se fosse um deles, o Santos teria virado um semi-Barcelona mesmo. Mas eles botaram o Laor, eles botaram o Odílio, 2 tragédias. E o Santos está nessa draga danada, e esse coitado desse Modesto Roma pegou terra arrasada e ainda foi vice-campeão brasileiro no ano passado, não vem decepcionando, vem fazendo milagre, porque enfiaram o Neymar no nariz. E eu fui o primeiro e único jornalista brasileiro a urrar, berrar que aquilo estava errado, esse dinheiro fedorento, fedido que tiraram para fazer, essa engenharia financeira, esse viaduto que fizeram da Vila Belmiro para a Catalunha, isso aí vai ruir, porque como tem um provérbio espanhol que empieza mal, termina mal, que começa mal, termina mal. E não deu outra. Então muita gente está me cobrando. Até o Ricardo Eugênio Boechat, que me elogiou, eu falei assim, eu não tenho falado desse caso, que agora está lá na justiça cada vez mais fedorento. Cada vez mais que o Neymar vai virando Pelé, cada vez mais vai enroscando essa engenharia financeira nojenta, asquerosa que fizeram. Bai Odílio, bai Laor, bai aquele Sandro Rossell, bai Barcelona, bai pai do Neymar, bai Neymar também. Entendeu? Por que você não está falando mais, Milton Neves? Você é o pai da criança, você foi o único que falou. Hoje a grande imprensa está descobrindo a pólvora. Só não falo mais. Porque tudo que está falando agora, tudo que se fala agora, tudo que o Poder Judiciário lá da Espanha está quase concluindo, eu falei há 2 anos e meio atrás. Eu sou um garganta, eu sou um grande garganteador, mas nisso aí eu tô quieto. Tô hoje falando por causa de você, porque eu tenho que pedir desculpas para você. Entendeu? Porque passaram o Santos para trás. Aí tem eu falei, é por causa de Delcir. Eu não tenho nada a ver com Delcir, a não ser muita amizade que já até passou. Nós não somos inimigos, mas não somos amigos como fomos, entendeu? Parceiro comercial desde 1993 em 2 emissoras de rádio, entendeu? E eu fiz um grande erro, que se você ganha, o teu iate teria sido muito melhor para o Santos do que o transatlântico colocado lá com 2 péssimos comandantes. Então eu eternamente vou falar desculpa a você e desculpa ao Santos, desculpa a história do Santos que me fez, o pouco que eu sou. Aliás, eu não sou pouco porcaria nenhuma, eu sou muito. E graças ao Santos, entendeu? Graças ao Santos, ao meu amor pelo Santos. E eu prestei um grande desserviço ao Santos. Eu acabei sendo um burro, um grande ingrato de botar 2 caras que não tinham a mínima condição de dirigir o Santos e não tinham a mínima condição de conduzir o fenômeno, o furacão Neymar.
Foi uma vergonha o que aconteceu. A atuação dos dois, do presidente e depois do vice que virou presidente, e a minha ideia. A minha ideia de tirar Marcelo Teixeira, não que você fosse o melhor cartola do mundo, mas você era 1000 vezes melhor do que Lauro e Odílio. Então, mais uma vez eu falo de peito aberto. Perdão, peço desculpas. Você é grande, Milton, pela sua humildade, porque além da sua simplicidade, você tem uma competência e você é nata, é um talento nato que você consegue ter ao longo dessa sua trajetória profissional, onde você passa credibilidade, autenticidade. Eu acho que isso é o mais importante na carreira de um jornalista. Por isso que você tem tanto sucesso, por isso que você está exatamente onde está, saindo de uma cidade tão pequena para o mundo, porque você hoje não fala apenas para o Brasil, você fala graças à sua reputação e à sua trajetória sempre muito conceituada daquilo tudo que você faz. Você faz, tem seus erros, seus acertos e o reconhecimento. Naquele momento, era um momento onde todos tinham boas intenções, mas infelizmente nós não tivemos um resultado como esperávamos daquelas pessoas que estavam se propondo a fazer algo pelo Santos. Mas eu acho que, como você disse, é um momento e o Santos hoje está, graças a Deus, se reestruturando mais uma vez, e eu acredito muito de que o Santos possa, nos próximos anos, conseguir, através da união e principalmente do diálogo, Milton, porque o que a gente vê hoje no Conselho ainda é um ambiente de muito rancor, um ambiente de discórdia, é um ambiente muito pesado, é um ambiente que não se leva a nada, porque as críticas não são construtivas, são realmente atitudes ou ações, muitas delas pensando apenas na parte política. E se nós ficarmos assim, nós já tivemos exemplos de clubes aí mesmo de São Paulo que brigaram muito internamente na política e não foram felizes tanto no crescimento patrimonial e nem tampouco no aspecto futebolístico. Eu acho que isso o Santos não pode mais ter. Eu me propus, até num diálogo que nós fizemos com grupos atuais que me procuraram, e eu tenho conversado também com o presidente Modesto Roma, para que a gente faça uma pacificação no Santos. É o momento dessa pacificação. Eu acho que essas discussões que sejam produtivas para o clube, como estão hoje falando a respeito da mudança estatutária, até mesmo da forma de gestão, incluir isso para os próximos 5, 10 anos na maneira como administrar o clube, tudo isso é salutar, é positivo. Mas o restante é tudo realmente muito negativo que a gente tem que acabar definitivamente no Santos. Então, e para aqueles que já esqueceram, a verdade é a seguinte: como eu falei que uma semana antes da eleição, eu fiquei na televisão aqui berrando, Marcelo Teixeira é um iate, essa turma quer entrar um transatlântico, aquele negócio todo. O Santos, a eleição virou. Tanto é que o Gigi da Praia, que votaria em você, votou contra você, que eu o convenci, e os amigos dele também. Ele falou que uns 50 amigos dele foram convencidos por mim. E mais do que isso, o Walter Schalka, que eu respeito muito, que era da Votorantim, hoje está na Suzano, sempre no mercado de papel, ele no meio da eleição, você estava lá, eu lembro que aquele Luiz Carlos Gomes Godoy, grande jurista do Poder Trabalhista, do Poder Judiciário do Trabalho, torcedor da Portuguesa Santista, ele que mediou tudo lá, porque o pau começou a quebrar, e graças a ele a eleição terminou. Então, mas ali por volta, a eleição ia terminar às 5, 6 da tarde, quando foi 12h30, 1h, o Walter Schalka, o irmão dele, que é um médico de Osasco, médico do Ricardo Capriotti, e um filho do irmão dele, nós fomos almoçar no último gole no Gonzaga, lá no Orlando Tavares, o Morgado, ex-presidente da Santista, ali no Gonzaga, atrás do Parque Balneário. E no almoço lá eu peguei e falei, ô Walter Schalka, você está muito alegre, para com isso. A eleição está na metade, você tem que ir lá fazer boca de urna, tem muita gente descendo de São Paulo, vai lá, vai lá. Milton Neves, você já ganhou a eleição. Nós temos pesquisa. Você virou a eleição nessa semana no Jogo Aberto da Bandeirantes. Você virou a eleição. Nós já ganhamos. Não preciso ir lá, não. Já acabou a eleição. Entendeu? Então foi isso. Eu ganhei aquela eleição e fiz o Santos perder. Eu prestei um péssimo serviço ao Santos. Agora me diga uma coisa, não é a tua área.
Como é que está, afinal? Eu não evitei até, tive a oportunidade de entrevistar o Paulo Nasser aqui, que é o advogado da DIS, que está ganhando praticamente tudo, segundo consta, o Jamil Chad, que é o grande homem do Estadão, que sempre publica essas coisas a partir da Europa, que a família Neymar está levando na cabeça lá, né? Quer dizer, que o Santos, a Teisa e a DIS estão ganhando mesmo, né, o presidente? É muito complicado, viu, Milton, essa situação, porque é uma situação que qualquer parecer jurídico nesse momento, ele é difícil de ser dado, porque existem teses, né, existem situações que estão sendo avaliadas, analisadas, principalmente hoje pelo fisco espanhol. Essa é a maior caracterização daquilo que foi feito como uma transação e daquilo que pode ser reparado, mas principalmente ao Santos, porque o Santos também, assim como a DIS, possuem os seus direitos e comprovadamente, através daquilo que já foi apurado, existem valores que estão relacionados à transação que não foram devidamente divulgados. Agora, peraí, o Santos, olha uma coisa paradoxal, o Santos nessa ação toda que está lá, que a DIS patrocina lá na Europa, que pode beneficiar a Teisa e o próprio Santos, só que a situação do Santos ela é paradoxal. O Santos é ao mesmo tempo credor como réu, porque o seu Odílio e o senhor Elaor assinaram um documento, foi um absurdo, isso foi a Folha de São Paulo, acho que foi o Bernardo Itre hoje na Federação que publicou, um documento em que diz assim, a quatro mãos, o presidente Sandro Rossell, o vice dele, aquele Bartomeu, o Odílio vice-presidente, o Laor presidente, eles assinam o seguinte documento, assim, a grosso modo, assim, ó, o negócio aqui tá feito, mas se amanhã der rolo, se a DIS entrar na justiça e transitar em julgado, ou seja, provar que nós estamos cometendo um erro aqui, a despesa vai ficar 50% para o Santos, 50% para o Barcelona. Então o Santos tem direito, realmente, porque o Santos também foi lesado. O Santos tinha que receber 55% em cima de 100 milhões de euros, não em cima de 17. Só que ele deu esse documento, pelo Laor, que já morreu, e pelo Odílio, dizendo que se amanhã a coisa encrespar, der zebra, o Santos tem que pagar metade do prejuízo. Olha pra você ver, isso aí tá incriminando o Santos. Então o Santos, de um lado, ele tem crédito, do lado ele tem débito. Como é que faz? O Santos assume uma responsabilidade que não deveria, porque se precipita já prevendo algum problema jurídico, e se houvesse, como está acontecendo, né, o Santos ainda assume essa responsabilidade de um possível prejuízo para alguma das partes. É forte, é grave, né, Milton? Sem dúvida. E uma última coisa sobre isso que eu queria falar sobre natação aí na tua faculdade, na tua universidade. Eu queria falar sobre Delcir Sonda, que tem inclusive uma irmã gêmea deficiente. Ela vive na casa dele, a paixão da vida dele é cachorro, ele não tem filhos. Esse homem aí, eu tô longe dele, entendeu? Mas esse homem merece todo o respeito. Eu já falei, mas hoje eu quero falar na frente do presidente do Santos aqui para milhões de pessoas. Nesse mundo podre da política e nesse mundo podre do futebol, em que todo mundo aí tem pedaço de jogador, parece pizza, cada um tem um pedaço. Você vê, o Palmeiras pegou dinheiro com aquele senhor Antenor Angeloni lá, o italiano milionário lá do supermercado, cujo nome eu esqueci, lá de Santa Catarina, e está na justiça. O supermercado Angeloni mesmo, lembra o Frank, entendeu? Tem aquele coitado, aquele Furlan que eu não conheço, emprestou dinheiro pro Palmeiras para contratar o Valdívia e deu um rolo danado. Tem gente na justiça querendo um pedaço de jogador, um pedaço de dinheiro, até o Valdívia estava querendo 150 mil reais do Palmeiras e tal. Valdívia que acabou dando um prejuízo danado para esse Furlan que eu não conheço. Nesse mundo podre do futebol, podre, mal cheiroso do dinheiro de futebol, o seu Delcir Sonda, meus ouvintes da Rádio Bandeirantes, esse homem tem dignidade, porque quando ele entrou com o processo, ele recebeu propostas do André Cury, em nome do pai do Neymar, para oferecer 1 milhão de euros para tirar o processo. Ele falou, não, eu quero meus reais, porque gaúcho não fala reais, gaúcho não fala churrasco, eles falam churrasco. Eu quero meus reais. Meu pai ensinou que os meus reais são meus reais, não reais dos outros. Tá, então 3 milhões de euros. Não, eu quero meus reais de 40%. 5 milhões de euros em espécie.
Entendeu? Estive no Rancho Português outro dia com o André Cury, com o próprio presidente do Neymar, num encontro em que o pai do Neymar pediu. Até a diretoria do UOL estava junto, fotografamos aquele negócio todo, tá aí para a eternidade. Então ofereceram para ele várias vezes 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões de euros. Ele, não, quero meus reais, eu quero meus 40%. Esse homem tem dignidade. A ponto que num aeroporto aí, tem um sujeito patrulheiro ordinário que falava mal dele para me atingir. O seu Delcir Sonda pegou na gola dele, que ele estava num laptop, numa espera de voo, e falou: seu vagabundo, fala agora o que você anda falando só para atacar o Milton Neto. Fala agora, vagabundo. Fala agora, vagabundo. Em pleno saguão do aeroporto. O que aconteceu? O vagabundo nunca mais teve coragem de falar do Delcir Sonda. Para atacar a mim, não precisa atacar o Delcir. O Delcir Sonda é um sujeito digno, porque ele comprou o Neymar por 6 milhões de reais, entenderam? O Neymar era uma promessa, era um Vitor Andrade, era uma esperança. Dos 30 jogadores que ele acertou com você, Marcelo, 28 sumiram. Ele ficou com prejuízo. Então o que acontece nesse caso? O sujeito teve propostas para tirar o processo e ele não tirou, mesmo se ele recebe 7, 8 milhões de euros em espécie, como se ofereceu, ele teria recuperado bom prejuízo dele. Mas não, ele está gastando dinheiro, uma fortuna incalculável com avião, com escritórios caros de advocacia de São Paulo, da Catalunha e de Madrid. Ele está perdendo mais dinheiro ainda, mas pela dignidade de caipira lá de Erval Grande como ele é. Ele poderia ter há muito tempo acabado com esse processo fazendo um acerto por fora. E falei, não aceito dinheiro em espécie, tem que ser tudo documentado com imposto de renda pago. Então, nesse mundo podre do futebol, meus queridos amigos jornalistas, ou até um ou dois que não gostam de mim, prestem atenção no que eu estou falando. Esse homem tem dignidade. Ele não aceitou acerto por fora. Ele meteu um monte de advogado de São Paulo, de Santos, da Catalunha, e lá de Barcelona e também de Madrid, em cima desse caso. Era muito mais barato para ele ter recebido 7, 8 e ficado quieto, mas não, eu quero meus reais. Ele não fala assim mesmo, o Marcelo Teixeira? Ele não fala reais, churrasco? Vamos lá, vamos comer churrasco no Barba. No Barba para ele é barbacoa. Ele não fala, o gaúcho não fala 2 R's, né, Marcelo? Você tem razão, Milton. Se a gente tivesse empresários deste nível no país, como em todos os outros segmentos, né, principalmente no futebol, a gente teria realmente, como você comentou, mais dignidade. Ele é um idealista, né? Ele é daqueles que quer pegar, lógico, ele é um empresário, mas ele quer, acima de tudo, o bem da família. Quando você citou que ele adquiriu os direitos do Neymar, ele adquiriu da família do jogador. Isso significa que ele, quando o Neymar ainda estava em projeção, ele amparou a família do atleta. Ele conseguiu dar à família do atleta, naquela oportunidade, uma condição financeira de que, se ele fosse ou não, como você citou, não foram 28, 30 jogadores, mas se ele fosse ou não alguma condição favorável na sua carreira, ele já estaria naquele instante, a sua família, conseguindo um estágio fantástico financeiro. Como você comentou, outros que ele fez esse tipo de aposta não foram à frente, não foram adiante. E se você avaliar bem, conversando até com as pessoas ligadas ao Delcir, Milton, todos eles vão ser unânimes em dizer que, pela paixão dele pelo futebol, ele teve muito mais prejuízos do que vantagens financeiras em situações de investimentos no futebol. Pode ter certeza, porque, acima de tudo, ele está pensando no futebol e pensa principalmente na carreira e na família desses atletas. E você citou um fato interessantíssimo. Ele não se vende à toa e no caminho de uma situação. Ele vai em busca da verdade. Eu acho que isso é muito importante na imagem de um homem. Isso é que ficará marcado na imagem do Delcir, não com as empresas que ele tem principalmente, mas principalmente essa ligação que ele teve com o futebol, vai ficar marcada essa situação da sua lisura e dessa questão sempre de buscar a verdade em todas as situações. Ele tem uma irmã gêmea dele, uma irmã gêmea e excepcional. Paixão do cara é absolutamente cachorro. Ele tem um monte de cachorro. Ele tem um pet shop na casa dele.
entendeu? E é um cara que isso que eu vou falar no ar aqui, eu falei para ele, e na frente de trocentas pessoas umas 20 vezes, inclusive o Israel Pinto do Suco Camp, um alto executivo também ai meu Deus, dessas multinacionais todas aí que vendem lá para o Sonda, grandes empresas, Nestlé, pessoal da Nestlé lá no restaurante da Rua Mauri, eu falei logo no começo para ele, Delcir, você ficou rico vendendo comida, larga a mão dessa porcaria de futebol, isso é dinheiro podre, dinheiro sujo, dinheiro mal cheiroso, larga a mão dessa porcaria. Mas eu gosto porque eu sou do Internacional, porque eu sou do Santos, porque ele não tem filho, então ele arrumou isso aí para brincar. Tá processando ex-funcionários que compravam jogador por X, mas que na verdade não custou X, custou X menos Y. Então, e o primeiro negócio que ele fez, teve um jogador da Colômbia que um amigo dele resolveu botar na cabeça dele para comprar o jogador, digamos, por $2 milhões. E ele dava $1 milhão, o cara dava $1 milhão. Compraram o jogador. O jogador rodou aí no Brasil e tal, jogou no Sul, jogou no próprio Santos, jogou por aí, depois resolveram revender lá para a Colômbia, para o Equador, sei lá. E na hora de revender ele teve que assinar, entendeu? Ele teve que assinar porque ele era co-dono, né? Ele era um coautor da transferência. E o jogador, que ele pagou $1 milhão por 50%, aí quando foi assinar, estava escrito lá, $1 milhão. Ou seja, o parceiro dele comprou o jogador por $1 milhão e deu 0, e ficou com 50%. E ele deu $1 milhão e ficou com 50%. Quer dizer, ele só perdeu dinheiro, tonto. Larga a mão desta porcaria de futebol. Falo isso, antigamente eu falava com ele cedo, à tarde e à noite. Eu que o levei para morar lá no nosso condomínio. Só que nos últimos 4 anos, 5 anos, pouco menos, pouco mais, eu falo com ele uma vez a cada 3, 4 meses. Entendeu? Mas ele fez burrada. Isso aí eu falo para outros caras aí também. Larguem mão de futebol, dinheiro fedorento. Ô Marcelo Teixeira, o que aconteceu nas tuas piscinas aí? Agora, Milton, só antes de falar da natação do Santa, que participação do Neymar, hein, nesse jogo. Nossa Senhora. Que coisa você está comentando. A minha raiva, e eu torci desesperadamente por aquele bundão daquele time da França, porque eu odeio o Barcelona. 4-0, 8-0, 4-0 lá no Japão, eu tava lá, entendeu? E agora, que esse negócio do Neymar, porque o Santos foi muito prejudicado, esse dinheiro tá fazendo muita falta pro Santos, o dinheiro do Neymar, entendeu? Você viu na hora do lance do pênalti? Ele falou, é comigo mesmo. Você viu que ele pegou da mão do goleiro do Paris Saint-Germain, o Messi com toda a classe, com toda a reputação e experiência dele, olhou pro Neymar, o Neymar olhou pra ele, o Messi falou, essa é sua. Não, ele já começou a colocar a coroa de melhor do mundo. E outra coisa, justiça seja feita a você também, e aquele teu diretor jurídico aí que eu chamava de bicho de goiaba, o baixinho, o Mário Melo? O Mário Melo. Eu brincava, ele chamava ele de bicho de goiaba ou de lambari, ele ficava bravo comigo. Ele fez um contrato amarrado, porque o Neymar, antes de ser Neymar, bem antes do Delcir entrar na história, ele já poderia ter ido embora pro Real Madrid. E o Mário Melo foi muito importante. E você também foi muito importante na revelação e na formação do Neymar. Só que depois eu escalei Lauro e Odílio, e eles enfiaram o Neymar no nariz e o Santos se ferrou, para não dizer outra coisa. Ele está pronto para ser o melhor do mundo, Milton, pode ter certeza. É o meu editorial de hoje. Ele já foi numa fábrica, a melhor fábrica de coroa do mundo, fica em Reykjavik, na Islândia, ele já foi lá e já tirou o molde. Mas tinham alguns que ainda diziam que ele ia pro Barcelona, ia sentir e não teria esse sucesso, hein? Ih, rapaz, teve nego aí que falou que o Lucas era melhor que ele. Que ele era Ney Caicai, Ney Mala. Faz parte, né? Faz parte do futebol. E outra, Marcelo Teixeira, esse rapaz está jogando o que está jogando, com esse monte de processo nas costas. É mesmo. Entendeu? Nenhum ser humano com tanto problema judiciário, o cara em qualquer profissão, com um monte de pendência, o cara cai de produção. É verdade. A cabeça, ela é fundamental, claro. Verdade. E ele vence a tudo isso. E ele ainda não mostrou, eu acho que agora já chegou nos 45% do talento dele. Ele vai crescer. O Messi, genial, maravilhoso, já bateu no teto. Ele não vai passar disso.
Quer dizer, um patamar absurdo de 9 pontos, não sei o quê. É só o Pelé que atingiu 10. E abaixo do Pelé, o Maradona, que foi mais jogador do que o Messi. Agora, o Maradona, o Messi já tá sabendo. Esse jogo foi emblemático, divisor de águas. Ele ficou ali ofuscado pelo Neymar. E o Neymar mostrou liderança também. E você é um pai branco dele. É uma estrutura que ele tem, e talvez você citou um fato que na consciência dele, por ele estar rendendo tanto, talvez ele imagine que tudo que foi feito pelos pais, pelas empresas, seja algo correto, né? Por isso que ele tem esse equilíbrio tão forte a ponto dele render tanto como ele vem rendendo. Mas você tem razão, se ele estivesse numa situação ainda mais confortável extra-campo, nossa senhora, ele estaria... Mas eu ainda confio muito, o Neymar vai ser o melhor jogador no mundo por muitos anos. Sem dúvida, se Deus quiser. Olha aqui, o que está acontecendo nas tuas piscinas aí? As nossas piscinas, Milton, a natação vive um momento difícil, né? Financeiramente os clubes vivem essas fases de transições. Então, a universidade entendeu que devesse manter, né, investimentos. Os atletas também entenderam que a situação era mais difícil e recuaram um pouco dentro dos seus padrões, e o Santa Cecília montou uma equipe visando o novo projeto Tóquio 2020, né, que é um projeto muito importante. Nós já tivemos um sucesso, a única medalha brasileira na natação foi de uma atleta do Santa Cecília, Poliana Okimoto, que foi a terceira colocada nas maratonas aquáticas. Aliás, a primeira mulher a vencer uma medalha na natação brasileira ao longo da sua história. Então é um momento marcante, tanto para a Poliana como também para o Santa Cecília. Então o Santa renova essa confiança, essa esperança, e está com uma equipe realmente muito, muito forte, sempre num aspecto diferenciado de clubes, porque o Santa Cecília é uma entidade educacional, e com isso a gente faz um trabalho diferente no Brasil. Poucas instituições de ensino fazem o que o Santa Cecília está desenvolvendo nesses últimos anos aqui em Santos. O Palmeiras pagou parte do Paulo Nobre, que o Paulo Nobre emprestou para o Palmeiras. Eu li no UOL essa semana, ou foi na Folha, no Estadão, ou no Meu Agora. Aliás, o melhor noticiário dos jornais paulistas de futebol é do Agora São Paulo. E o melhor chargista é o Cláudio também, que não tenho o prazer de conhecer, do Agora São Paulo. Me diga uma coisa, o Paulo Nobre recebeu 40 milhões, pouco menos, um pouco mais, o melhor presidente que o Palmeiras teve nos últimos tempos, porque o Palmeiras devia para ele. E o Santos devia para você, já te pagou? Ainda não, Milton, mas também não estou preocupado com isso. Como Paulo, eu acho que a nossa paixão, o comprometimento, a responsabilidade, a nossa história fala por si mesma, né? A gente quer sempre o bem e o melhor para o clube, independente de questões financeiras, né? Então, mas você emprestou dinheiro pro Santos, foi criticado. Ele emprestou dinheiro pro Palmeiras, foi criticado. Quer dizer, esse mundo é podre. Esse mundo é podre. Esse caso do Delcir aí, quando ele montou essa DIS, para quem não sabe, DIS é Delcir, ID e o S de Sonda. São os dois irmãos, os dois sócios do supermercado, né? Que agora está com 42 lojas, abriram até outra em Campinas. Antigamente eu inaugurei 10 lojas seguidas. Depois desse distanciamento, faz 15 lojas as últimas 15 lojas que ele inaugurou, eu não fui apresentar, entendeu? Eu não inaugurei. Mas eu quero que a empresa continue crescendo cada vez mais, porque o Delcir é um sujeito de direito. Isso que eu falei hoje aqui, nesse momento em que tem tanto ladrão aí, Petrobras, Mensalão, Diabo, esses negócios todos aí, o Sérgio Moro, Futebol Clube maravilhoso, esse homem é um homem digno. Tanta picaretagem no futebol, aí que fizeram nos estádios brasileiros, esse homem não aceitou acerto por fora. Agora é um mundo tão podre, meu caro Marcelo, que quando eles montaram a tal DIS, que o ID não queria, de jeito nenhum, mas o Delcir insistiu, foram aí, patrulheiros ordinários, foram lá no instituto aí, não sei como é que chama, departamento aí de registro de empresa, não sei como é que chama isso, apesar que eu tenho um monte de empresa, mas quem faz, eu tenho quem faz isso para mim. Eu não sei como é que chama o lugar lá. Foram verificar a razão social da DIS para ver se eu era sócio. Vagabundo sem vergonha, quebrou a cara, viu lá? Tem dois donos, é Delcir e de Sonda. Foram ver lá se eu era sócio. Como falaram que o senhor era sócio também do Delcir, né? É um absurdo, né, Milton? São coisas assim incompreensíveis, né? Mas isso
a vida deixa no tempo, porque as coisas aparecem, as coisas sempre são muito claras. Tudo que se faz aqui, você tem a certeza que o que for de errado você vai pagar. E na vida a gente tem que sempre ter essa trajetória limpa, bonita, né? Isso é o mais importante, né, Milton? É o reconhecimento. O tempo é o senhor da razão. Eu acho que tudo isso, com o tempo, você vê naquele momento você adotou essa postura, essa situação política no clube, hoje você reconhece. Eu acho que tudo isso faz parte. Eu acho que o mais importante de tudo isso, Milton, é exatamente que o Santos, no novo milênio, com toda a questão envolvendo outros importantes dirigentes dos co-irmãos, o crescimento de arenas, mas o Santos do novo milênio ainda continua sendo, de 2000 para cá, o clube com maior projeção no cenário, com mais títulos, e eu tenho a convicção de que através desse momento o Santos mais uma vez ressurgirá e se manterá na vanguarda do futebol brasileiro pela sua estrutura, o que eu acho que isso que é o mais importante. O Santos foi preparado profissionalmente para suportar, mesmo momentos delicados como viveu, mas o Santos ainda continua tendo uma estrutura diferenciada de todos os clubes do Brasil. Por quê? Porque a sua base é uma base que tem uma filosofia totalmente distinta das demais. O Santos não procura títulos na base, o Santos procura revelar talentos para a base, que eu acho que isso tem sido fundamental, de ter a coragem e o atrevimento de lançar jogadores e buscar no talento de cada um deles, principalmente dos profissionais envolvidos, que o Santos se mantenha sempre com vitórias e conquistas importantes, como tem tido ao longo desses últimos anos. Eu acho que isso que é o mais importante, Milton. Olha, um dia o Clodoaldo me ligou com um problema envolvendo o Neném Belarmino, que foi resolvido aqui pelo Dr. Moisés Cohen. O Clodoaldo e o Neném Belarmino jamais vão esquecer, e eternamente gratos ao Dr. Moisés Cohen. Agora, que bonito, né? O Clodoaldo, eu acho, Milton, quero dar esse testemunho, ele assumiu praticamente uma função que o Zito fazia com esses veteranos, com esses atletas do passado, né? O Zito amparava demais esses atletas, muito, muito. Ele ia em busca, discutia, brigava, ia em busca de recursos, não do clube, não do Santos, mas de empresários, de pessoas. E o Zito se foi, né? Está na nossa lembrança, na nossa memória inesquecível como eterno capitão. E o Clodoaldo, que está aqui em Santos, ele que assumiu essa importante missão, esse papel de defender os atletas que tanto fizeram pelo Santos. Então, o meu cumprimento, viu, Milton, publicamente, não só ao amor que o Clodoaldo tem ao Santos, ainda pelo trabalho que ele faz junto ao Modesto Roma, independente de administrações, ele não pensa em nomes, ele pensa no clube, mas ele agora, ainda além do que faz pelo Santos, ele tem as suas atividades profissionais como corretor de imóveis, também é uma pessoa muito séria, muito honesta, muito digna, santista mesmo de coração. Ele agora ainda defende e luta pelos nossos ex-veteranos, os nossos veteranos, nossos ex-atletas. Olha, o Clodoaldo é fantástico também, viu, Milton? Só tem um santista mais que eu, o Clodoaldo. Agora, o Zito foi fundamental pro Neymar também. Ele deu muito conselho pro Neymar. Pro Robinho, e pro Robinho, pro Diego, no falecimento do Zito, o Robinho e o Diego estavam convocados para a seleção, os dois deram um depoimento emocionante para todo o Brasil, para o mundo, né? Essas gerações são muito gratas ao Zito, pode ter certeza. Olha, então só para completar, eu estava citando aqui o Clodoaldo, que um dia me ligou pedindo ajuda e eu consegui, através do Dr. Moisés Cohen, que operou a minha mãe 2 vezes do joelho, e eu amputar a perna do Neném Belarmino, que jogou com o Pelé no começo dos anos 70. Nossa. E hoje ele tá mancando, mas com a perna dele, não perdeu a perna. Que bonito. Parabéns, entendeu? Graças ao Moisés Cohen. Agora é o seguinte, então eu vou fazer no ar aqui uma cobrança com o senhor. Pois não. Aliás, é um pedido para ajudar também ex-jogador. Porque eu fui 2 vezes aí na Santa Cecília fazer palestra, lotou a coisa aí, a molecada ficou em 3 horas comigo lá, depois mais 2 horas para fotografia, e gratuitamente eu fiz 2 palestras na tua faculdade. Um sucesso. Então, com os alunos de comunicação nossos. Isso, e numa delas eu falei pessoalmente para você, e você não era a tua faculdade, você ficou de ver, porque tem competição aí também, que não tem só Santa Cecília na Baixada. Mas eu tenho um colega, ex-goleiro, que está numa situação complicada, porque separou da mulher
e casou com outra, a outra ficou raivosa, entrou na justiça, negócio de pensão, e ele não tem dinheiro, e uma filha do casal estuda medicina aí numa faculdade da Baixada. E você não precisa falar qual seja, mas você já me falou que você conhece e tal, porque você conhece todo mundo aí do mercado, você sabe tudo de Santos, principalmente do mundo aí, o mundo universitário. Preciso que alguém fale com esse sujeito, o dono aí, o Marcelo Teixeira dessa faculdade, para dar uma bolsa de um pedaço, porque a ex-mulher do goleiro, do meu amigo, está processando o ex-goleiro, que não tem dinheiro, porque ele não está conseguindo pagar a faculdade. Pode deixar, Milton. Você me dá os detalhes dele, isso. Aí eu tento resolver aqui. Então, porque está processando o cara, medicina, a coisa mais difícil do mundo passar. E a menina está estudando. E a moça, a ex-mulher, raivosa e tal, separação tem essas coisas. Tá gastando com a outra e tal. E a minha filha vai perder o ano porque não tem dinheiro e tal. Eu quero uma bolsa. Como eu arrumei bolsa no Objetivo para 500 muzambienses ao longo da história, para alguns 10 aqui em São Paulo, eu queria que você me ajudasse numa bolsa para a filha do goleiro que está numa situação judicial complicada. Tá bom? Você me passa o nome da instituição, que aí eu tento manter um contato com as pessoas responsáveis. Tá legal. Então fica na linha que o Frank vai passar para você, tá bom? Tá bom, Milton. Você vai no jogo hoje? Hoje não pode, né? Eu nunca vou em jogo, eu fico aqui no estúdio. Eu não sou indoor, eu não sou outdoor, eu sou indoor, eu não saio de dentro aqui. Um abraço para você, Marcelo. Outro para você, Milton. Obrigado pela oportunidade, hein? Bom domingo a todos. Obrigado.